Recentemente eu entrevistei um candidato para uma vaga gerencial, bom perfil, não excelente, diria que um dos 4 melhores. A entrevista foi boa, ele trouxe boas respostas, acredito que desenvolveu bem. Mas no outro dia ele me mandou uma mensagem com a seguinte pergunta ou pedido: torce por mim. E aquela mensagem mexeu comigo e eu fiquei pensando sobre como responder esse pedido dele, né? Nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre por que não é papel do recrutador torcer por você, candidato, e nem o processo seletivo é um jogo de torcida. Bora lá? Bom, deixa eu contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Everton Luiz, sou recrutador há mais de 10 anos, com passagens por diversas empresas. Nos últimos quase 5 anos atuo em uma grande empresa americana de tecnologia. E aqui no canal eu conto um pouco sobre processo seletivo, eu saio um pouco do óbvio do LinkedIn e daquele conteúdo pronto que você vai encontrar por aí. O processo seletivo ele tem muito mais a ver com um processo onde você estrutura uma estratégia, prepara e coloca ela em execução. Quando você traz para dentro desse jogo o contexto de torcida, isso me traz um ponto de preocupação que é o quão preparado você está. Vamos fazer um pouquinho de comparação com o futebol. Imagina uma final de campeonato, o time oponente entra, tá todo mundo ali esperando o jogo começar, o principal jogador vira para o jogador oponente e fala assim: torce por mim. Isso não estaria correto. Esse é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Vamos pensar o seguinte: o recrutador ele não é o oponente, mas ele também não é um parceiro. Ele ali está fazendo o papel do juiz, vamos pensar assim. Ali eu estou julgando se você está pronto ou não para a vaga em questão. Eu estou entendendo se você atende aos requisitos ou não atende aos requisitos. Trazer o tema de torcida foge um pouco da racionalidade que o processo seletivo deve ter. Foge muito, inclusive, daquilo que é o seu papel, que é ser o melhor candidato para o processo em questão. Ser o melhor candidato para a vaga em questão. Torcida não tem nada a ver, e aqui eu não estou falando sobre não ter esperança, não estar ansioso, mas não é um jogo de torcidas, é um jogo de preparação. Vamos dar 2 passos atrás sobre um conteúdo que eu falo muito aqui nos meus vídeos. O processo seletivo começa quando você lê o descritivo da vaga, quando você prepara o currículo, na forma com que você se prepara para a entrevista. Você precisa entrar para a entrevista já sabendo que eu atendo a todos os requisitos, eu consigo fazer boas comparações entre o que eles precisam e o que eu tenho experiência e, principalmente, eu estou preparado psicologicamente para qualquer pergunta que venha nessa entrevista. Quando você agrupa esse conjunto de preparações, estratégias, eu diria que você sai completamente da necessidade de ter alguém que não deveria estar torcendo por você. Pensa o seguinte: entrevista muito bem feita, você deu todas as respostas, seu currículo foi muito bem posicionado, você conseguiu trazer bons exemplos. Concorda comigo que a necessidade de ter alguém torcendo por você naquele processo de seleção, ela quase desaparece? Então, aqui ficam algumas dicas sobre como é que a gente estrutura todo um processo de entrevistas para que você, candidato, não precise ficar contando com o fator torcida. E principalmente não tenha a expectativa que o recrutador vá torcer por você, porque aqui eu reforço, eu não torço por você. Você precisa estar pronto para que eu queira te contratar. Eu preciso ver em você tudo aquilo que eu estou em busca. Então, bora lá. Então, currículo muito bem posicionado e adaptado para aquela vaga. Você já pensou quais exemplos você vai trazer para dentro daquela entrevista que colocam você completamente conectado com a vaga em questão? Você ensaiou suas respostas, você releu seu currículo, chegou a hora da entrevista. A primeira questão é: responda o necessário. Não fale mais do que aquilo que te foi perguntado. E aqui existe uma linha muito fina entre falar demais, não falar o suficiente. Pensa o seguinte: a gente sabe quando uma pergunta foi bem respondida. Esse é o seu ponto. Então vamos pensar a seguinte estrutura.
pergunta foi feita, você foi, respondeu a pergunta, deu um exemplo e perguntou se o recrutador ficou com alguma dúvida. Ponto. Próximo. Então, temos aqui uma estrutura de resposta que vai minimamente garantir que todos os pontos da pergunta sejam cobertos. Estratégia número 2. Olhe nos olhos. Ainda que seja uma entrevista remoto, esse contato visual é extremamente importante. Lembra que aqui a gente está falando sobre um processo de avaliação que ele vai muito além só de pergunta e resposta. Então aqui eu trago inclusive um erro que eu já falei em outros vídeos e que acontece com muita frequência, que é fazer uma entrevista com a câmera fechada para uma entrevista remoto ou de cabeça baixa para uma entrevista presencial. Olhe no olhar daquele que está conversando com você naquela entrevista. O seu olhar pode responder muitas coisas, assim como o olhar do entrevistador pode trazer muitos subsídios. Então, dica 2, câmera aberta ou cabeça levantada, olhar no olhar de quem está te entrevistando, se presencial ou remoto. Dica número 3, faça perguntas. Pensa que a gente está falando de um arco que envolve estar disponível, ter aderência, mas também ter curiosidade, porque pode ser que a resposta das perguntas que você vai fazer te dê condições de fazer mais contribuições naquela entrevista e que vão chamar mais atenção do recrutador para você. Pensa que quanto mais você sabe, mais exemplos você consegue dar, mais sobre você consegue falar e mais você consegue mostrar para o recrutador que você é o candidato ideal. Então passamos sobre fazer perguntas, uma comunicação visual, uma estrutura de respostas e principalmente tenha certo que você é a pessoa para aquela vaga, ainda que o processo não dê certo. Esse processo onde você se convence de que você está preparado, ele vai complementar e vai te dar forças para que todos esses passos anteriores sejam muito bem executados. Eu entrevisto muitos candidatos que já chegam perdedores na entrevista, ainda que eles tenham um excelente currículo, ainda que eles estejam muito preparados, mas você percebe que eles já entram derrotados. E isso faz com que o processo não evolua, que a entrevista não seja boa, que a comunicação não seja melhor. Então, entenda que para aquela vaga você é o melhor. De novo, isso vai garantir que você seja contratado? Não, mas isso vai garantir que você faça a melhor entrevista possível. Por último, pense da seguinte forma: o sucesso num processo de seleção, ele é algo que vai sendo construído. E de novo, não tem torcida, não tem sorte, é preparação. Nós vimos estruturas, nós entendemos o que funciona, o que não funciona e principalmente, como eu disse, eu não torço por você, o recrutador não torce por você, mas ele pode ser um parceiro nesse processo. Lembra que todo recrutador, ele tem uma dor naquele momento que é: eu preciso fechar essa vaga, eu tenho um prazo para fechar essa vaga. Você precisa mostrar para o recrutador que você é a pessoa que vai ajudar com que ele atinja aquele objetivo de fechar aquela vaga com o melhor candidato e no melhor tempo possível. Ok? Combinado? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força. Bora lá falar um pouco mais sobre aquilo que ninguém está falando e que pode te ajudar a conseguir um novo emprego, o próximo emprego e principalmente fazer de você um candidato melhor para qualquer tipo de vaga. Meu nome é Everton Luiz. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo.